Olá, saudações a todos e todas. O Diálogo na EJA está on. Eu sou Daniel de Oliveira, professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. Hoje, nós vamos receber dois convidados para conversarmos sobre o legado do pensamento freiriano. Paulo Freire foi um educador intelectual brasileiro que influenciou de modo significativo o pensamento educacional, não só brasileiro, mas também na América Latina, reverberando em outros lugares do mundo. É autor de uma vasta literatura conhecida internacionalmente, dentre a qual podemos encontrar os títulos Pedagogia do Oprimido, Educação com Prática da Liberdade e Pedagogia da Autonomia. Só para citar algumas de suas obras mais conhecidas. Seu pensamento e sua prática na educação procuraram problematizá-la, nos convidando a refletir sobre a educação como meio pelo qual os sujeitos podem compreender sua situação no mundo, o que provoca as injustiças sociais e meios de superá-las em favor de uma condição de vida digna. 2021 é o ano de seu centenário. Para falar sobre esse tema, sejam bem-vindos professor Leôncio Soares, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e o professor Paulo Coutinho, que leciona na EJA da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Como vai, professor Leôncio? Tudo bem? É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Sim, tudo bem, Daniel. Cumprimentar você e ao professor Paulo também, com prazer grande de poder estar dialogando juntamente com os professores e as professoras do Rio de Janeiro. Professor Paulo, como vai? Você também. Igualmente uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Leôncio. Bom dia, rede. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar com vocês e participar desse papo sobre Paulo Freire. Muito prazer. Satisfação é toda nossa em recebê-los. A vocês dois que aceitaram esse convite de forma tão gentil, né? E concordaram estar aqui conosco hoje conversando com a gente. Eu vou começar então com uma pergunta, né? Na verdade, começar essa conversa, né? Trazendo aqui uma questão que eu estendo inicialmente para o professor Leôncio e quero que o professor Paulo também faça parte dela, né? Fazendo essa interlocução com a gente, né? E o que eu queria perguntar para vocês, né? A gente teve, né, todos nós que estamos aqui hoje, tivemos algum tipo de encontro com o professor Paulo Freire, né? Essa figura que é ímpar na nossa educação, né, como intelectual brasileiro. E eu queria saber de vocês como é que se deu esse encontro de vocês com Paulo Freire, né? Ok, Daniel. Inicialmente, né, eu começo essa participação desse diálogo com a máscara, né, com o equipamento de proteção individual, para que aqueles e aquelas que nos assistirão daqui a algum tempo possam saber do momento trágico vivido pela humanidade nesses anos de 2020 e 2021, em que mais de 4 milhões de pessoas no mundo já perderam a vida. Então agora eu peço licença para retirá-la. E aí, então, responder a pergunta que você nos faz. Você nos pergunta, né, como se deu o encontro e como que conhecemos Paulo Freire. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em Freire foi em um grupo de estudo em que eu participava, e esses grupos procuravam ler autores para a gente conhecer o mundo. Eu vivi num período em que, na escola pública, a gente não tinha esse espaço da liberdade e Paulo Freire não era de jeito nenhum alguém convidado a participar das nossas conversas. Então, as primeiras vezes que eu ouvi foi através de grupo de estudo. Não foi na escola, não foi no antigo primeiro grau que eu cursei, nem mesmo no segundo grau. Já na universidade, quando fazia o curso de letras, ao cursar as disciplinas pedagógicas na Faculdade de Educação, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, uma professora chamada Guinela Justa, a quem eu presto homenagem hoje em memória, ela trabalhava com a disciplina Introdução à Educação. E aí foi pela primeira vez que eu fui apresentado a esse autor, Paulo Freire. Naquele mesmo ano, em 1978, em Campinas, na Unicamp, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Educação,
onde se esperava a presença do Paulo Freire, o que não ocorreu por ter sido negado a ele o visto de entrada no Brasil. Naquele período, Paulo Freire vivia em Genebra e só pôde regressar ao país após a lei da anistia, que foi no ano seguinte, de 1979. Então, frustrou ali a minha possibilidade de conhecer pessoalmente Paulo Freire. Em 1983, eu comecei a trabalhar com educação de adultos, no município de Ibirité, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E lá, Freire fez parte da elaboração da proposta de educação de adultos que a gente teria lá. Somente em 1982, na realização da segunda Conferência Brasileira de Educação, que foi aqui em Belo Horizonte, na universidade onde eu trabalho, na UFMG, que vi pessoalmente Freire pela primeira vez. Ele faria uma palestra no auditório da reitoria, mas foi transferido para a área externa por ter atraído um número tão grande de pessoas interessadas que a capacidade do auditório não deu conta. Só voltei a ver Freire em 1989, na comemoração dos 10 anos da UTE. Paulo deve se lembrar bem, da União dos Trabalhadores da Educação. Então, quando a UTE comemorou os 10 anos, convidou exatamente Freire para ser o conferista em especial. Por último, e onde melhor aproveitei a presença pessoal de Freire, foi em 1996, no Seminário Internacional de Educação e Escolarização de Jovens e Adultos, realizado em São Paulo, no Memorial da América Latina, em que Freire fez a conferência de encerramento com o tema Desafios da Educação de Adultos frente à nova reestruturação tecnológica, que está publicado no livro Pedagogia da Indignação. Desde 2006, o encontro passou a ser permanente com a oferta de disciplina Paulo Freire na pós-graduação, aqui no nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Educação. Ter conhecido Freire foi ganhando significado ao longo desses anos. No início, a admiração do educador, renomado no mundo todo. Em seguida, o estudo e o entendimento do que havia vivido e escrito. O que me impressionou inicialmente foi como ele reagia frente às injustiças sociais. A maneira como abordava os fatos e os acontecimentos, buscando compreender as causas, os determinantes dos mesmos, para então propor mudanças, transformações daquela realidade. O aspecto humano em Freire sempre me chamou a atenção, Daniel. Eu não tive esse prazer, né, Leôncio, de ter visto Freire pessoalmente, né? Meus encontros com Freire, como costumo narrar, eles se deram a partir dos livros mesmo, né? E isso a partir da graduação. Mas eu imagino que deve ser uma emoção bastante grande poder ouvi-lo falar, né, da própria boca, né? E começar aquele diálogo, até porque a gente tem poderia haver uma oportunidade também de fazer uma interlocução com ele, né? Coisa que a mim, pelo menos, essa interlocução fica por conta das constantes revisitações aos textos, né, e como a gente vai significando esse texto, né? E, Paulo, como é que se deu para você esse encontro com Freire, né? Como é que você encontra Freire? O seu microfone está desligado. Antes de fazer a resposta, eu gostaria de ler um poema do Eduardo Galeano, que eu gosto muito, que me toca particularmente, e que eu acho que me ajuda a pensar um pouco Paulo Freire, que chama O Estado da Arte, número 1. É assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Konakloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estavam do outro lado das dunas, altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta emoção do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar o mar. Esse poema é um pouco para mim como se fosse Paulo Freire, né? Nos guiando, nos ajudando a ver o mar, nos ajudando a sensibilizar, nos ajudando a perceber, né, e manter a curiosidade sempre acesa. O meu encontro com Paulo Freire, ele aconteceu quando eu tinha em torno de 14, 15 anos. Eu participava de um grupo jovem, né, na comunidade eclesial de base,
aqui onde eu moro até hoje, e tinha um padre, um espanhol que eu prezo, que tenho vivo em mim, que foi um dos meus mentores, e ainda é, embora já tenha se encantado há 3 anos, o padre Rafael Núñez del Pozo. E o padre Rafael é um espanhol que veio fugido da guerra civil, né? E que ele falava com a gente, olha, não adianta nada a fé sem obra. Vocês aqui no grupo de jovens e só cantando é bacana, rezando é bacana, lendo a Bíblia é bacana, mas tem que ter uma prática. Vocês precisam colocar essa fé em prática. E nos propôs organizar um grupo de alfabetização de adultos e adultas. E nos colocou a tarefa, né, nós com 14 para 15 anos, um grupo de umas 8, 10 pessoas, né, de lermos a Pedagogia do Oprimido. Então, nós passamos, assim, uns 3 a 4 meses de lendo só o prefácio, né, porque é um tijolinho, aquele livro é de uma complexidade grande, né, e o prefácio do Francis Belfort. Então, passamos 3, 4 meses lendo o prefácio, né, e a gente fazendo uma roda de estudo, e o Rafael nos orientando, e dali surgiu o projeto, né, a gente conseguiu concretizar o projeto de formar um grupo de educação de jovens e adultos. Então, aqueles jovens, meninos e meninas, né, de 15, 16 anos, ajudam a alfabetizar adultos. E, assim, com zero de prática, com zero de experiência, mas muito motivado, muito cheio de energia. E eu lembro que tinham 2 meninas que faziam normal, na época, no primeiro ou segundo ano da escola normal. E no processo de montar o curso, né, eu que na época tinha um pouco mais de habilidade com desenho, com caricatura e tudo mais, né, fiquei responsável, junto com outras pessoas do grupo, de fazer um levantamento das palavras-chave, né, na comunidade. Então, saímos, no final das missas, nós ficávamos com caderno e papel, perguntando para as pessoas, conversando, batendo papo, e assim, absolutamente cruz, absolutamente só com a vontade no peito, com uma informação, com a iluminação do Paulo Freire, né, encantado com o mar, a gente começou a fazer levantamento das palavras, né, das palavras geradoras e tal. E aí a gente selecionou as palavras como bicicleta, tijolo, cimento, buraco, porque era uma realidade do bairro nosso, na rua de buracadas, as pessoas andando de bicicleta para se deslocar para o trabalho, um bairro em construção, então tijolo, cimento, enxada eram as palavras que surgiram. E dali eu peguei as palavras e coloquei nos cartazes, nas pranchas, né? Transformei as palavras em imagens para nós começarmos a trabalhar. E aí, quando foi no meado do curso, teve um dia em que uma senhora, Dona Maria José, ela era cobradora e depois nós descobrimos que ela, além de cobradora, era prostituta, né? E ela, um dia estava na aula e uma das pessoas que fazia a dinamização da aula, né, faltou. E eu era o escriba, né? Eu ficava fora fazendo anotações das coisas. E uma das meninas faltou, e eu assumi o papel, né? Pedi, Paulo, lá você é um pouco mais desinibido e tal. E a gente foi tocando a bola. E chegou no momento que a gente fala sobre a cultura, né? A cultura viva, a produção cultural, que todos nós somos capazes de produzir cultura. E aí a Dona Maria José falou assim, Paulo, quer dizer então que eu faço tutura? Ela não falou cultura, falou, você quer que eu faço tutura? Mas eu sou analfabeto, não sei ler, eu faço tutura, só sei fazer picolé, né? E foi assim, uma emoção tremenda, e dali a gente começou a trocar, né? Assim, ó, fazer picolé é um processo cultural, um processo de transformação e tal. Então a gente começou a vivenciar Paulo Freire na prática a partir daquela experiência. E nunca mais saiu da gente, né? De mim, particularmente, nunca mais saiu. E tanto assim, quando eu fiz o concurso para a Rede Estadual do Rio de Janeiro, eu escolhi trabalhar no projeto de educação de jovens e adultos, né? O antigo Madureza. E uma outra coisa que me tocou muito, talvez antes do Paulo Freire, né, tenha sido minha mãe, que nós somos migrantes de Recife, né, sou pernambucano, tal qual Paulo Freire. As pessoas até brincam comigo, Paulo, você é pernambucano e é Paulo, só não é Freire, né? E aí, o que acontece? Somos uma família de imigrantes, quando chegamos aqui em 70, no Rio de Janeiro, o grande sonho da minha mãe era ter o diploma de alfabetizada do primário concluído. Esse é o grande sonho dela, sabia ler e escrever, mas não tinha esse documento, era o sonho dela. E eu ia com minha mãe para uma escola próxima aqui, para ela poder frequentar o Mobral, pegar o certificado dela, né, e ter esse documento. E eu lembro que numa noite chuvosa, a gente saiu daqui de casa andando assim uns, sei lá, 1 quilômetro mais ou menos. Mamãe fez a prova, foi aprovada, pegou o documento e voltamos, né? Uma chuva tremenda, mamãe com o documento assim dentro do saco plástico na sombrinha, e ela veio cantando, né? E aquilo marcou demais a minha vida escolar, a minha vida como profissional, a minha vida como educação, minha relação com a educação.
E depois, isso foi em 70, quando foi na década de 80, encontrei o padre Rafael, tive essa experiência de Paulo Freire, e aí eu comecei a perceber a ligação, né, da necessidade da educação, da necessidade da alegria, da necessidade da formação, do prazer que é, né, o adulto ter acesso à educação. E aí, a partir daí, Paulo Freire não saiu mais da minha vida. Entrei para a universidade, fui estudando, fazendo pós-graduação, me especializando. E hoje Paulo Freire é um cara que é como aquele pai que levou o filho para ver o mar e que nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar as coisas. É isso. E o Paulo Freire, ele tem realmente eu vou dizer, esse poder, né? Ele nos ajuda a ver o mar. E eu fico pensando que esse ver o mar, né, ele quase sempre, ou sempre, ele extrapola para uma situação prática, né? A exemplo do que ele mesmo coloca dentro daquela situação que é a praxis, né? Que é esse movimento de ação e reflexão. Eu penso que quem conhece Paulo Freire acaba sempre ou quase sempre trazendo esses elementos para reflexão, mas trazendo muito também para a prática, como vocês dois colocaram aqui, né? As obras de Paulo Freire, elas nos apresentam várias ideias, né, que são extremamente interessantes. A mim, essa relação com o diálogo, ela é uma das que mais me chama a atenção e me convida a pensar. Eu acredito que vocês têm algumas ideias com as quais mais vocês se identificam, né, e vocês já até pontuaram algumas delas aqui nesse nosso primeiro ponto de conversa aqui, né? Mas que ideias centrais na obra de Paulo Freire, ao ver de vocês, chamam mais a atenção de vocês? Convidam vocês mais à reflexão, à prática, enfim? Não, eu quero aí comentar um pouquinho, já misturando com a resposta dessa, esses elementos aí que o Paulo trouxe. Primeiro, essa imagem metafórica, bonita demais, aí inspirada no Galeano, né? Grande pensador, fantástico, né? Grande escritor latino-americano que participou do Fórum Social, nos ajudando a imaginar que outro mundo é possível, né, Paulo? Então, e para você que é pernambucano e para o Daniel aí no Rio, quer dizer, o mar, vocês já nascem no mar. Vocês imaginam essa imagem para nós aqui mineiros, né? O quanto que a gente ainda encontra, sobretudo na EJA, a quantidade de estudantes que nós temos que sonham um dia poder ver o mar. Então, escutam, veem imagem, né, assistem programas e esperam um dia isso poder acontecer. E quando acontece, essa maneira que você descreveu para nós, Paulo, como é que nos relatam, né, de uma forma assim, quase que incontida, sem palavras, e você atribui isso à sua aproximação com o Paulo Freire. Não, bacana demais, né? Então não podia ir para frente sem trazer um pouco esses elementos que nos tocam, né? Nos tocam fortemente. Daniel, com relação às ideias, é isso, né? Quer dizer, a gente conhece, no caso, uma pessoa conhecida no mundo todo, né? E fica assim, por que essa pessoa é conhecida? O que ela tem? Né? Além dessa maneira, como você disse, não cheguei a ter o prazer de ouvi-lo, né? E era de fato muito agradável, né? É uma pessoa que com carisma. Hoje é possível a gente vê-lo através de vídeos, entrevistas que ele deu, né? Que bom que através dessa tecnologia a gente tem essa possibilidade. Não é só a foto, como alguns de tempos atrás, quando não se tinha a possibilidade da imagem em movimento, mas hoje poder assistir vídeo e até sentir essa emoção, que é o que em alguns momentos de aula, eu tenho, Daniel, tem algumas passagens do Paulo Freire que quando eu trabalho com os estudantes, é impressionante, eu já assisti, já tinha visto outras maneiras, mas volta a tocar novamente e emociona, né? Bom, com relação à pergunta tua das ideias, que ideias seriam centrais? O Brandão foi convidado a escrever um livro que se chama O Menino que Lia o Mundo. E o Brandão foi muito feliz com o título desse livro, porque ele já traz o que eu consideraria assim um princípio que Paulo Freire nos apresenta, né? Que é essa possibilidade de ler o mundo, conhecer, saber do lugar onde eu estou, né? Que canto é esse? Né? Então, essa ideia de que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra é um princípio, no caso da educação, básico, né? Antes de irmos para o prédio da escola, o mundo nos é apresentado como uma grande escola,
cabe-nos aprender a lê-lo, a conhecê-lo, a nos ver dentro e com ele. O mundo que encontramos quando nascemos foi o mundo produzido até então. A partir daí passamos a fazer parte, a estar nele e com ele, a intervir na história. Nas palavras de Freire, ser sujeito da história. Isso é de um potencial muito grande, Daniel. Mais do que nos sentirmos esmagados pelo mundo, sentir que nele podemos agir, mudá-lo, transformá-lo. A economia, a área da economia de modo geral, nos auxilia a ver os sujeitos em situação de vulnerabilidade como sujeitos explorados. São explorados economicamente, assim os economistas nos dizem. A sociologia contribui para a gente ver esses sujeitos em situações de vulnerabilidade como excluídos. Então são lá, excluídos socialmente. A cultura nos auxilia para ver esses sujeitos como sujeitos marginalizados. Então são tratados como marginalizados culturalmente. Freire juntou isso tudo e conseguiu trazer numa outra expressão, e aí a visão da educação, de quem são esses sujeitos. E aí denominou com o livro dele mais conhecido, que você já falou aí, ô Daniel. São sujeitos oprimidos. Então, essa ideia da opressão, nas suas diversas formas, ao meu ver, é uma ideia também muito central no Freire, né? Se ver como sujeitos que economicamente são explorados, sociologicamente são excluídos, culturalmente são marginalizados, mas, sobretudo, são sujeitos oprimidos, né? No caso dessa nossa área, o conceito também de educação básica, eu considero também muito fundamental para a gente compreender esse processo de inculcação a que os estudantes são expostos todos os dias, né? A educação bancária, ela denuncia o estoque de conteúdos depositados diariamente, sem a preocupação de se estabelecer uma conexão com a vida. Em contrapartida, a educação bancária, o Freire propõe a educação libertadora, aonde aí as dimensões da emancipação e a dimensão da autonomia vai fazer parte em contraposição ao bancário que se fecha como um depósito. Tá? Obrigado, professor Leôncio. Paulo, e na sua percepção, quais são essas ideias que você considera centrais dentro da obra de Freire, né? E que te movem, né? Que te provocam, que te fazem indagar o mundo em que vivemos? Assim, uma coisa que depois que a gente conhece Paulo Freire, não é mais o mesmo. Né? A gente não é mais a mesma pessoa. Independente das opções políticas, independente das crenças ideológicas ou adesões ideológicas, depois que conhece Paulo Freire, a gente muda. Né? Ou muda para ampliar, muda para assumir, para ser freiriano, ou muda para tentar atacar, né? Porque Paulo Freire mexe com você, não tem jeito. Né? Ou seja, então o contato com Paulo Freire não significa e vai permanecer nesse processo de significação, né, permanente. Assim, tem muitas coisas no Paulo Freire que são conceitos que, na verdade, passam a ser, na minha percepção, né, enquanto educador, enquanto sujeito, enquanto ser humano, né, passam a ser um estilo de vida. Não sei, enfim, estou exagerando. Mas o professor Leôncio falou uma frase interessante que nos motivou, inclusive, durante o período, junto à Prefeitura do Rio, tentarmos um grupo de professores fazer um material didático para o PEJA, e que o mote era esse, né? Como é que a gente pode fazer um material didático, dialógico, que seja possível ler o mundo? Como é que vai ler o mundo a partir da matemática? Como é que vai ler o mundo a partir da história, da geografia, das artes e tal? Então, essa necessidade, essa possibilidade de ler o mundo, ou a possibilidade e a necessidade de leitura do mundo, isso para mim é uma coisa central. Né? Isso aí é necessário, porque a partir dessa leitura, e a leitura como um processo, um exercício pleno, né, de leitura, de interpretação, de escrita, de reescrita, reinvenção do mundo, isso é muito pesado, isso é muito sério. Né? E eu penso que a gente precisa fazer essa leitura de maneira assim, muito, muito sensibilizada e muito profunda,
para entender que isso não é só uma palavra, não é só um verbo, não é só uma frase, isso é um projeto de educação, vamos dizer assim. Agora, assim, tem uma frase dele também, né? Uma frase não, o livro, né? Educação como prática de liberdade. Eu acho que nessa frase tem a educação, a prática e a liberdade são 3 conceitos fundamentais que eu penso que Paulo Freire nos propõe e nos provoca. A educação como processo, a educação que nos coloca diante da possibilidade de nós entendermos que nós somos seres inacabados, da possibilidade de perceber que nós somos sujeitos condicionados, não determinados. Eu acho isso de uma sutileza, de uma riqueza assim, profunda, né? E quando a gente começa a entender isso e propor isso para a reflexão dos nossos pares, né, das pessoas, dos sujeitos da EJA, especialmente, fundamentalmente, né, quando a gente propõe essa reflexão que nós somos condicionados, não determinados, ou seja, são as condições históricas que nós criamos, que nós vivemos, que nós podemos gerar, é isso que vai fazer da gente humano, é isso que nos humaniza, né? A segunda palavra, né, a prática, a educação como prática, assim, a praxis, né? Paulo Freire fala que a gente precisa de tal forma expressar e vivenciar aquilo que a gente fala, que chega no momento que falar e viver é a mesma coisa. A gente passa a falar o que a gente vive. Então, esse conceito de praxis em Paulo Freire, para mim, é muito, muito profundo, muito chave, né? muito base para a gente. E, por fim, essa questão da liberdade, educação como prática de liberdade. E quando Paulo Freire fala da liberdade, uma coisa que me chama muita atenção é essa relação livre, essa relação horizontalizada, né? Onde a gente aprende, ensina e aprende permanentemente. Então, se a gente estabelece essa relação de liberdade, se a gente consegue construir esse espaço de liberdade, esse espaço passa a ser libertador, né? E nesse processo de liberdade entra aquela coisa política profunda que eu acho que é o grande desafio nosso enquanto ser humano, enquanto pessoas que acreditam na possibilidade, necessidade de um mundo novo, de um mundo justo, né, de um mundo fraterno, é que essa liberdade consiga libertar o opressor da opressão e o oprimido do opressor que ele carrega. Eu acho isso de uma importância tremendo. E quando nós, educadores, entendermos esse projeto, ou esse pedido de Paulo Freire, por favor, tirem do opressor o opressor que tem nele e tirem do oprimido o opressor que ele deseja ser. Eu acho que é isso que vai gerar liberdade. E quando a gente conseguir fazer isso, né, esse mundo novo está apresentado, esse mundo novo está sendo vivenciado. Então, para mim, educação como prática de liberdade é isso. Agora, é uma frase que a gente fala, que a gente repete, mas precisa ser introjetada, precisa ser assumida, porque a obra do Paulo Freire é uma obra de uma importância política tremenda, e política é uma coisa grande, né? A política como relações, como possibilidade, necessidade de harmonia, possibilidade, necessidade de entendimento, né? E por isso o diálogo. Nos trabalhos que eu fiz, das minhas especializações e pós-graduação, enfim, né, eu sempre pesquisei a questão dialógica e afetiva do Paulo Freire. Então, penso que essa é a chave, sabe? Essa é a chave. A gente se despir, a gente desnudar dos títulos, dos rótulos, das crenças e se propor o diálogo, a gente ficar em condição de igualdade para poder aprender e ensinar. Então, penso que é isso, esses conceitos de educação, de praxis e de liberdade, para mim, é o que me marca, é o que me move a ser educador em EJA, que eu sou até hoje. É isso, Daniel. Ô Daniel, nossa, que maravilha. Permite eu conversar ainda um pouquinho com o Paulo sobre essa dimensão dialógica que ele se referiu? Né? Claro que sim. E a gente está falando aqui, né, Paulo, para professores e professoras da educação de jovens adultos, então para mostrar o quanto isso é importante, né? O quanto que Paulo Freire vai nos ajudar com experiências por ele vivida e ao mesmo tempo, ao ser vivido, foram analisadas e aí no momento que deu, foram escritas para deixar isso para a gente, né? Então essa parte a gente encontra passagens nele muito curiosas, né? Tem aquela passagem que ele, ao trabalhar com camponeses, ele percebe que os técnicos que vão a campo para ensinar os camponeses a plantar, os técnicos levam uma linguagem do curso que eles fizeram, da profissão que eles têm, uma linguagem tão distante ali do trabalhador do campo, que os trabalhadores acompanhem atentamente com aquele gesto de sou educado, estou ouvindo e tudo, mas tão logo os técnicos voltam, né,
geralmente para a capital, né? Os trabalhadores seguem fazendo do jeito que eles faziam, né? E aí, passado um tempo depois da colheita, volta lá os técnicos para saber se as orientações deles foram seguidas e deparam com uma decepção, assim, não foi feito nada que eles fizeram. Aí os técnicos repetem da mesma maneira, com a mesma linguagem, sem considerar que há uma diferença enorme aí, né, entre alguém que fez um curso ou técnico ou superior no espaço urbano de uma capital com o território do campo, né? E repete da mesma forma e voltam depois 6 meses seguintes para saber se alguma coisa tinha mudado e nada. E aí, nesse meio, Paulo Freire, né, detecta algo importante, que é essa relação linguagem-pensamento, mostrando, né, há uma diferença enorme aqui. Quantas vezes em sala de aula isso acontece, né? Quer dizer, a linguagem que os técnicos estavam falando estavam muito distantes. Além de não se abrirem para ouvir quais as experiências que os camponeses já tinham do plantio, né, e aí traziam de uma forma bancária o conhecimento deles para cima, então no lugar deles acrescentarem ao que os camponeses já sabiam, né, eles tentavam retirar aquilo que já era saber, que já era conhecimento, e impor um outro que seria importante muito para eles, mas não dessa forma. Então, essa dimensão que você lembrou aqui, dialógica, né, do se estar no mesmo nível, né, se escuta, fala, ensina, aprende. O Chico César vai chamar o Paulo Freire, né, de um mestre do aprender, né, o tanto que o Paulo Freire se deu a esse exercício do diálogo, né, Paulo? Sem dúvida. E é importante perceber, né, e lembrar que nessa relação dialógica não é um exercício que eu me coloco porque eu preciso dialogar. Não é que seja uma condição de eu preciso me colocar. Não, você tem que entender que é necessário se colocar, né? Porque eu sou freiriano, porque eu sou professor, eu vou deixar o outro falar. É normal escutar isso, né? Na sala de aula, na sala de professores, nas conversas com eles, vão deixar você falar. Não, o outro tem direito à fala, né? E ao ter o direito à fala, estabelece o diálogo. E o diálogo nem sempre ele pressupõe entendimento, pressupõe acordo. O diálogo é a liberdade de falar e o dever de ouvir, né? Então eu posso discordar de você absolutamente, mas nós temos o direito de nos escutar e de falar, né? E aí a gente vai tendo essa troca, porque se diálogo são duas ideias, as duas ideias não precisam necessariamente estar em comum, né? Ao contrário, é importante que sejam diferentes para gerar a terceira, né, possibilidade, né, a dialética que a gente tanto fala. Então, esse exercício do diálogo, como a gente vive numa sociedade autoritária, né, uma sociedade extremamente repressora, embora se diga Estado de Direito, democrático e tudo mais, na verdade as relações são muito autoritárias. E nas relações de sala de aula, a relação de poder é muito séria, muito forte. Então, a gente, nesse processo dialógico, é importante perceber que se nós temos poder, e temos poder, né, a turma também tem poder, e tem poder, precisa ser reconhecido esse poder, e precisa ser reconhecido e lembrado. Olha, todos nós aqui na sala temos poder, e esse poder é que nos permite dialogar. Né? São poderes diferentes, não hierarquizados, são poderes diferentes que devem ser colocados para jogo, né, para que a gente comece a se perceber. E aí esse diálogo vai me fazer ouvir. A minha mãe dizia, a mãe é fogo, né? Ela falava o seguinte: você só consegue falar porque você escuta. Né? Se você fosse surdo, você não falaria. Isso é de uma profundidade tremenda. Né? Então, se eu não escutar o que você está falando, Leôncio, o que você está falando, o Daniel, né, eu não vou conseguir responder. Então, há necessidade de ouvir para depois falar. Né? Eu acho que esse processo dialógico tem esse segredo, vamos dizer assim. É verdade, Paulo e Leôncio. E tem uma coisa que eu fico pensando que Paulo Freire nos ensina tanto, a gente precisa avançar tanto nisso, né? Que é justamente essa relação autoritária, né? A sala de aula ela precisa urgentemente ser um espaço mais dialógico, né, do que um espaço de depósito desses saberes, né, dessa relação. E muitas das vezes nós não nos reconhecemos, né, penso eu, como as pessoas que fazem, né, essa colocação desse modo, né, de pensar que há aplicabilidade de um currículo, que há aplicabilidade de uma listagem de conteúdos, né? E a gente faz isso, às vezes, com a melhor das intenções, pensando que a gente vai levar esses sujeitos a um outro lugar, né? Que é um lugar de um saber, alguma coisa assim.
e a gente continua reproduzindo uma relação autoritária e aonde a gente continua cerceando a palavra, né? Porque quando Paulo Freire fala dessa questão dialógica, isso é muito sério, né? Esses sujeitos, nós todos, na verdade, né, somos sujeitos silenciados demais, né, pelo sistema que nós vivemos. E a sala de aula, ela não pode, penso eu, que ser reproduzida da mesma forma, naquele espaço onde eles vão para ouvir. Né, para ouvir, porque há um mestre do saber que vai colocar o saber à disposição deles para que eles saibam. E vai cair na mesma situação que Paulo Freire descreve nessa passagem, né, do técnico e dos agricultores. Né? E muitas pessoas, às vezes, falam, e aí eu não sei se é uma falta de compreensão de Freire, né, de que partir da realidade do estudante seria um problema, porque, na verdade, a escola precisa fazer algo mais, né? Levar o estudante a uma outra parte. Né? Mas colocam nisso, né, eu fico percebendo, né, como se esse lugar do estudante fosse um lugar fora da sociedade. Né? Como se o saber dele não fosse... não estivesse dentro da sociedade, não fosse aceitável. Né? Por isso, essa necessidade tão grande de levá-lo para outro espaço. Né? E eu penso que não. O saber dele está na sociedade tanto quanto os outros, né? E que condições de diálogo nós fazemos entre eles, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? Ô Daniel, mas aí, durante muito tempo, houve-se um entendimento um pouco equivocado, né, dessa afirmação partir da realidade. Sim. Que alguns passaram a entender assim, partir e ficar só nessa realidade, né? Então, iniciar. Né? Quando o Paulo nos narrou aí a experiência feita, né, de buscar fazer esse levantamento do vocabulário da linguagem local, é aquilo ali como um meio de trazer, primeiro, o que se é vivido, né? E depois daquilo que se é vivido, poder ampliar isso para né? Se a gente for pegar lá algumas categorias que o Paulo Freire usou, e é interessante que esse ano, como é que elas voltam fortemente, né? As situações limites. Então, frente a essas situações limites, olha, durante a pandemia, em vários momentos a gente está deparando com situações limite. Situações limite da falta de uma orientação direta para o que nos livraria dela, situações limite da falta da compra da vacina, porque nos possibilitaria em um espaço mais curto, já podemos estar nos encontrando, situação limite de ficarmos em casa presos e querendo sair, querendo ir ao encontro, né? Até mesmo a questão da sala de aula, né? A gente tem, né, nos espaços em que nós vivemos, a gente tem escutado, sejam estudantes do ensino fundamental diurno, sejam os nossos estudantes da EJA, sejam nossos professores mesmo, falando assim, que saudade da sala de aula, que vontade de ter novamente aquele encontro, né? Então, se tem a situação limite que é por um lado, né, o Paulo Freire anunciava o ser mais pelo outro, né? O Paulo já tinha falado aí do inacabamento, né? Então, ao se perceber inacabado, ao se perceber o não saber de tudo, o não formado em tudo, então, Paulo Freire de lá, da vocação ontológica, né, de nos levar em busca, né? Nos levar em procura de querermos ser um mais. E esse ser um mais dá um salto para além do local. Né? E eu fico pensando também que há uma situação dentro disso, se a gente pode colocar isso aqui em diálogo, né, é que a gente precisa também buscar perceber o que é teorizável dentro dessa prática de vida, né? Ou seja, o quanto de teoria é nisso, né? Essas teorias, elas não são estéreis, elas não surgem do nada, né, de uma invenção de um grande gênio, né, como se pensa. Mas sempre penso eu de uma observação, né, de uma leitura de mundo, né? Usando aqui um termo de Paulo Freire. Né? Eu acho que essas pessoas que a gente considera geniais, que inventam, esses inventores, esses cientistas, eu acho que eles têm uma leitura de mundo, né? E fazem isso de um modo bastante interessante, bastante inteligente, né? E o quanto que nós negamos esse mesmo olhar para esses sujeitos, né? Sempre pensando que a gente precisa colocar uma ciência ou algo mais, mas a gente não consegue fazer esse movimento de praxis com esses próprios sujeitos, né? E pensar que aquele saber ali é um saber que produz uma teoria. Né? As teorias agrícolas, as teorias de engenharia, né? Isso vem desse saber. Né? Tem uma coisa, Daniel, que é importante, né? Esse tipo de diálogo que a gente está colocando aqui pela Multirio, esse espaço, né? Esses espaços que a Multirio está promovendo, né? E que tomara que isso se perpetue e fique cada vez mais frequente, né? Porque são nessas trocas que a gente vai, né, efetivamente captando, vai sugando, vai pegando, né, as experiências. E eu falo isso pelo seguinte, tem esse livrinho aqui do Paulo Freire, né,
A Pedagogia da Autonomia. Esse livrinho, assim, para mim, é quase um livro de cabeceira, né? Porque ele, no índice, ele coloca uma série de subtítulos que só pelos subtítulos a gente já se coloca, né, para pensar e para assim, caramba, né? Ensinar exige rigorosidade metódica, exige pesquisa, exige respeito de saber, exige criticidade, estética e tal. Então, eu até sou uma sugestão para a Geja, né? A gente fazer um simpósio, sei lá, um encontro, uma formação em cima desse livro. Porque se a gente consegue fazer a discussão desses subtítulos, a gente tem uma proximidade e tem uma possibilidade de fazer assim, a leitura do mundo da EJA, por exemplo, né? Bastante interessante. E tem no capítulo 3, ensinar uma especificidade humana, que no primeiro subtítulo fala assim, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Né? Então, do que a gente está falando aqui, então, os teóricos, né, os pensadores, as pensadoras, as teóricas, né, elas teorizam, elas pensam, as pessoas pensam a partir de uma vivência. Observa coisas, incomoda, vamos pensar sobre isso, e cria a teoria e desenvolve a teoria. E essa teoria chega para a gente, enquanto professores e professoras, na nossa formação, nos formamos profissionais do ensino, profissionais da educação, e vamos para a sala de aula, né, e muitas vezes crendo que sabemos mais que todo mundo. Né? A gente bota o crachá no peito de professor e acha que sabe que vai ensinar todo mundo. Né? E esquece a generosidade, e esquece de ser dialógico e generoso, generosa, para entender que quem está do outro lado sabe muita coisa. Né? Eu parei na escola um dia desse, né, uma escola próxima da minha casa, aí o amigo falou assim, caramba, Paulo, na escola à noite tem um montão de carro, é tudo de professor? Eu falei assim, não, são alunos. Assim, mais alunos com aqueles carros? Assim, rapaz, são pedreiros, são marceneiros, são profissionais que trabalham, têm o seu salário e compram seus carros. Né? Então, quer dizer, só a partir daí, esse mundo do trabalho que se apresenta para a gente é um desafio. Né? Então, quer dizer, a gente está ali trabalhando com alunos que têm menos escolaridade que a gente, mas têm tanto saber ou mais do que a gente. Né? Leem o mundo tanto quanto ou mais do que a gente. Então, a gente precisa dessa generosidade, dessa humildade de entender. Temos a formação profissional, temos a qualificação profissional, mas não sabemos de tudo. Tem sempre alguém que sabe um pouquinho diferente da gente. Essa troca é que ajuda a ler o mundo. Porque se a gente lê o mundo a partir da academia, né, o mundo vai para além da academia, felizmente. Isso é muito bom, não é? Eu queria puxar mais um ponto aqui da nossa conversa, né? Sem interromper esse, né? Na verdade, colocar isso em diálogo, né? Porque a gente tem falado aqui já várias coisas aqui que a gente pode dizer que são nossas percepções de legado freiriano, né? Mas esse ponto que eu queria trazer assim mais especificamente para a gente poder destacar justamente isso, né? Por que na percepção aqui, né, na percepção de vocês, né, fica, né, como legado do pensamento freiriano para nós educadores, né, e que a gente não pode perder de vista, né? Essa lista agora é grande. Essa lista é grande. Como você falou, a gente vai entrar nela e vamos e voltamos do que já conversamos aqui a parte anterior. Olha, desde que nós iniciamos aqui na UFMG em 2006, a oferta que foi demandada pelos próprios estudantes da pós-graduação, né, a oferta da disciplina chamada Paulo Freire, desde esse período, a gente tem acompanhado, Daniel, um crescente interesse de estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, um interesse em conhecer e em estudar sobre Paulo Freire. Tá? Nesse ano agora que nós estamos, 2021, né, em que celebramos o centenário do seu nascimento, olha, chega a ser incontável o número de lives, de webinários, de atividades das mais diversas, lembrando Paulo Freire. Né? E serão mais, né? Porque nós estamos agora em agosto, no mês que vem, no mês de setembro, o mês que vai marcar o auge de toda essa celebração, provavelmente, a partir do ano que vem, não vai ser fácil a gente encontrar algum estudante brasileiro que não tenha ouvido falar de Paulo Freire. Hoje a gente ainda depara com essa situação. Estudantes da graduação, né, licenciandos, que esse autor ainda é novo. Mas ele tem sido incorporado, tem sido levado para tantas áreas, a área da saúde, bom, a área da cultura nem se fala, né, a área do direito, a área das artes,
né, a área do serviço social, ele tem se espalhado, a área da educação física, ele tem sido incorporado de tal maneira que provavelmente a partir de 2022 vai ser difícil a gente encontrar algum estudante brasileiro que não tem. Isso é um legado. Isso é um legado de precioso, de um tesouro muito grande. Podemos nos aproximar de Freire por meio do que ele escreveu e também por meio do que os outros escreveram sobre ele. Podemos nos aproximar por meio de entrevista e dos vídeos sobre ele. A produção recente, essa que está sendo elaborada durante esse ano, ela vai acrescentar o que já existe, disponibilizando um acervo riquíssimo como legado de Freire. No ano de 1997, o ano em que Freire nos deixou, entre os textos que ele escreveu, tem um que considero assim fabuloso, principalmente para quem quer e deseja iniciar suas leituras em torno de Paulo Freire, né? Achou difícil, né? Acabou de ouvir o Paulo falando aqui, nós ficamos um tempão no prefácio do Pedagogia do Oprimido, dada a complexidade da obra, né? Então, para aqueles assim que estão tentando descobrir um caminho, mas por onde eu chego? Deixa eu pegar um texto menor. Então, eu estaria indicando aqui o texto do direito e do dever de mudar o mundo, que foi um texto, como diz o Daniel, a partir de uma experiência vivida por ele naquele ano, que foi a marcha do movimento do Sem Terra em Brasília naquele período. Então, Paulo Freire escreve ali com uma profundidade, com uma felicidade, e nos convida a fazermos as marchas, tanto as individuais quanto as marchas coletivas. Em um momento de distopia, como esse que nós estamos vivendo, um momento de descrença, um momento de desilusão, a utopia, né, Paulo Freire vai escrever naquele texto, né, a utopia vai representar que os sonhos são projetos pelos quais se lutam. Né? Então, assim, tem gente que trabalha com o conceito de utopia, né, se abrir o dicionário direto vai ser assim, a utopia é o que não existe, né? Utopia é o que não, só é sonhado, só é idealizado. Mas muitas vezes em alguns dicionários traz um segundo significado para a utopia, que é aquilo que se quer, mas que não é possível agora, que a gente tem que lutar por chegar lá. Então, essa frase que o Paulo Freire coloca lá, né? Os sonhos são projetos pelos quais se lutam. Então, quais são os nossos projetos? Que sociedade nós queremos? Que mundo nós queremos? E aí vão lutar por eles, né? Então, ele diz ainda nesse próprio texto ainda, né? O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo. Então, esse movimento constante que o Paulo disse aí, né? Quer dizer, eu aproximo da realidade, problematizo essa realidade interfere na minha forma de pensar, como é que imagens eu tinha do que seria um estudante da EJA, né? E aí eu chego dentro da escola, essa imagem é detonada, porque é uma heterogeneidade, é uma diversidade que se apresenta ali, que o educador, ao se abrir, ele vê uma riqueza em frente a ele de trabalho, e não uma dificuldade enorme. Então aquilo passa a ser um desafio, né? E nesse texto, ainda para concluir dele ainda, o Paulo Freire ele conseguiu ser tão sintético num texto que é pequeno, que ele traz várias ideias que ele trabalhou ao longo da vida, e ele vai e coloca aquilo ali. E essa ideia é uma frase que, quando eu disse que lá em 1996, quando eu participei do evento lá no Memorial da América Latina, um evento internacional sobre educação de jovens e adultos, o Paulo Freire, ele, enquanto desenvolvia o seu texto, ele fazia algumas pausas, tomava uma água, viu, Daniel? E repetia assim, mudar é difícil. E ele seguia no texto mais um pouco à frente, fazia outra pausa e mudar é difícil. Então, assim, ele enfatizava esse aspecto que mudar não é uma coisa fácil. E ao encerrar a fala dele, ele retoma esse trecho, mudar é difícil, e complementa assim, mas é possível. Então, assim, esse tom do legado de Paulo Freire, de ser alguém sempre esperançoso, é alguém que nunca deixou de denunciar. Tanto que eu comecei a dizendo aqui que o que me aproximou de Paulo Freire foi isso que você chamou de tocar, né, Paulo? Sobre as desigualdades, sobre as injustiças sociais. Então, nunca deixou de ser um escritor, um educador, um pesquisador que denunciasse. Mas sempre procurou trazer junto a essa denúncia também um anúncio. Por isso ser visto muito como autor da utopia. Né? Então, essa frase, mudar é difícil,
mas é possível, é um legado para nós nesse ano de 2021 muito esperançoso. Que maravilha essa frase, né? essa dinâmica, né? Do mudar é difícil, mas é possível. E é possível. Né? É muito possível. Paulo, o que você traz para a gente aí na sua percepção, também o que você pensa aí sobre legado? Né? Você mostrou pedagogia da autonomia. A pedagogia da autonomia, ele traz ali uma lista de sumário, né? Que eu acho que ele já resume um pouco de legados que a gente deveria não perder de vista, né? Mas na sua percepção, para além disso, ou dentro disso, o que você traz para a gente? Eu vou pegar carona no que o professor Leôncio falou, né, porque, além de concordar, é a questão de crença nesse princípio, né? E uma coisa que Paulo Freire fala para a gente, nessa questão dialógica, né, que a gente precisa descer do degrau do poder, descer do degrau da arrogância, né, pegar o afeto, pegar o diálogo. Na verdade, na minha percepção, Paulo Freire fala assim: amigo, olha só, você pertence à classe trabalhadora, né? Então, quando ele fala que voltando para a pedagogia da autonomia, né, que ensinar exige reconhecer que educação é uma ação ideológica, né, educação é ideológico, é você assumir ideologicamente, né, a gente fica diante de uma situação que é a gente convencer nossos pares, né, esclarecer para os nossos pares: olha, nós necessitamos de um mundo diferente, e esse mundo será construído de maneira diferente pela classe trabalhadora. Então, isso é ideológico. Agora, também é importante respeitar que dentro da nossa classe trabalhadora existem aquelas pessoas que ideologicamente não estão conosco. E isso é uma disputa, né? Isso é uma permanência, isso é a dinâmica, isso é a dialética do processo. Então, a gente entender esse aviso que Paulo Freire nos dá, esse toque que ele nos dá, né, esse cutuco, né? Olha, educação é ideológico. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Então, vai ser essa dinâmica que vai nos colocar naquilo que o professor Leôncio fala, da utopia, né? Que é um dos conceitos que o Paulo Freire traz como o inédito viável. Né? Não é porque não aconteceu que não vai acontecer, né? Não é porque não houve que não vai haver. Então, esse inédito viável, né, a gente precisa acreditar nele, a gente precisa ter isso como nosso horizonte, como pedia Galeano, para nos fazer movimentar, para nos fazer andar, mas acreditando, é um horizonte, é utopia, é inédito, mas é viável. E a educação é uma grande ferramenta para viabilizar esse mundo novo, né? E a nossa briga, né, vamos dizer assim, a nossa luta, melhor dizendo, é justamente essa luta de classe e na classe. A gente precisa convencer nossos pares que, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas assalariadas, porque somos assalariados, né, nós precisamos perceber as relações de exploração, as relações de domínio, de controle, de pressão que nós vivemos, e nesse momento dramático que a humanidade está vivendo, né, e particularmente no Brasil, com um governo genocida, com um governo absolutamente autoritário, o governo mais distópico que a realidade, né? Um governo suicida, enfim, né? Descontrolado no sentido prático e psicológico do termo. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós precisamos ter consciência de que nós pertencemos a uma classe trabalhadora, né? Nós somos trabalhadores que vivemos do nosso salário e que a gente precisa juntar força. Nós, enquanto educadores e educadoras, nós, enquanto alunas e alunos, nós, enquanto escola, precisamos ter essa percepção, entender isso, porque senão a gente vai morrer, não tem jeito, entendeu? E vai morrer de maneira, assim, absolutamente injusta, indigente. Então, que quando Paulo Freire nos apresenta essa utopia, esse inédito viável, né, essa necessidade do diálogo, essa necessidade do afeto, é reconhecer que todos somos seres humanos e participamos de um sistema ecológico, né, que precisa sobreviver, e que dentro desse modelo capitalista não tem salvação. O desmatamento, a poluição, né, o alargamento da fronteira agrícola de maneira absolutamente irracional, né, numa lógica de que o capital é mais importante que as pessoas, toda essa vivência, toda essa conjuntura, a gente precisa trazer para a sala de aula, né? A gente precisa conversar com nossos alunos para eles perceberem, nossos alunos e alunas, para que eles percebam e sintam tanto o que está acontecendo, ou que nos mostre que eles estão sentindo muito, só que não estão verbalizando. E a gente, enquanto escola, né, é o espaço privilegiado para fazer essa revelação, né, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, dos nossos sonhos, para que a gente possa compartilhar.
E o interessante, né, na minha percepção, é quando a gente compartilha as dores, quando compartilha as angústias, compartilha também os sonhos. E aí a gente pode sofrer junto e pode sonhar junto. A gente pode sofrer junto, sonhar junto e projetar junto, né? E aí eu acho que é o segredo da educação, né? Educação enquanto processo coletivo, não dá para ficar sozinho. Não acontece educação sozinho, não acontece educação solitária, isso não existe. Então, pelo fato de sermos humanos, sociáveis, nós sonhamos, nós sofremos, isso precisa ser colocado para jogo. Então, o legado do Paulo Freire, para mim, é isso, né? É esse toque, olha, somos humanos, olha, somos sociáveis, somos inacabados, somos condicionados. Então, tudo isso junto, né, é o projeto de um mundo novo, projeto de maneira diferente. Agora, isso é ideológico, isso a gente pode ensinar e pode aprender, isso é histórico, né? Então, eu penso que o legado que Paulo Freire nos traz, eu gosto de usar a palavra legado, né, como palavra compromisso, né, esse pedido que Freire nos faz. Olha, somos humanos, somos sociáveis, somos educados, somos condicionados, e a gente precisa entender isso. Isso está correndo na veia da gente. E esse correr na veia é possível transmitir para as pessoas, né? E os nossos pais precisam ser convencidos disso. Até para ter o direito de falar assim, Paulo, não concordo com nada do que você fala. Então tá, então você é meu adversário de classe. Então já sei com quem eu estou falando. Para limpar o terreno, para saber com quem está conversando, com quem está falando, e de maneira respeitosa, mais firme, respeitosa, mais dura, construir o processo de construção de um novo mundo. Para mim, esse é o legado fundamental do Freire. Essa esperança de que há possibilidade. Ô Daniel. Sim, à vontade, professor. Daniel, não é porque na pedagogia do oprimido, né? Logo depois de passar a parte do prefácio, o Freire faz um capítulo justificando o porquê de escrever a pedagogia do oprimido. E é interessante que ele fala lá, é possível que alguns não cheguem ao final desse livro, né? É possível que alguns vão discordar, né? E mais à frente, na hora que ele vai tratar desse assunto, ele vai falar assim, que o diálogo, ele tem como princípio e ele se vê em condições de conversar com qualquer pessoa, de menos uma. Né? E aí, quando a gente está lendo, a gente fala, peraí, como é que é? Paulo Freire está falando que é do diálogo e tem pelo menos um tipo de pessoa que ele não conversa, e aí ele cita lá, o reacionário. E explica, porque o reacionário, ele é de um extremo conservadorismo que ele quer defender só os seus interesses, ele não quer mudança. Ele não pensa no coletivo, ele não consegue ser plural, ele não enxerga a diversidade como uma riqueza planetária. Então, com esse, não tem diálogo. Quando o Daniel, na apresentação do Paulo Freire, disse de um dos conceitos fortes dele, que a gente não chegou a trabalhar muito sobre ele, nós falamos do significado dele, mas não chegamos a repetir a palavra, que é problematização. Então, o Daniel, de alguma forma, introduziu isso, né? Quer dizer, o Paulo Freire... ao lê-lo, a gente aprende muito a não naturalizar o que já está aí na nossa frente. Né? A pobreza sempre existiu? Não, a pobreza não sempre existiu. As pessoas morando na rua sempre existiu? Não, as pessoas morando na rua não sempre existiu. A escravidão sempre existiu? Não, a escravidão não sempre existiu. Então, a não problematizar, né? E aí, quando você falou do diálogo em sala, Paulo, né, me fez lembrar do cruzamento desse conceito de problematização com, às vezes, algo que às vezes a gente herda da própria criação nossa familiar, né? Vou citar um exemplo aqui forte disso, e que se a gente não problematiza, a gente leva à frente, né? Que é aquela ideia de que, assim, futebol, religião e política... Bom, acho que você, Paulo, e o Daniel já complementa. Qual que é o complemento dessa frase? Não se discute. Olha, ó, pois é. Geralmente fala, né? Pois é. Tá aí, né? Uma frase que, se a gente for ver, né, quantos de nós que carregamos isso da nossa criação, do nosso processo mesmo educativo familiar. E aí Paulo Freire nos convida a falar assim, pera, como é que é? Não se discute, não. Se conversa, sim. Se reflete, sim, sobre isso. Agora, de maneira diferenciada, né? Se eu for conversar como um fanático, eu, como um torcedor de um time, não vou conseguir conversar com outro que é torcedor do outro time, porque eu não vou estar querendo dialogar. Né? Eu, como um fanático, eu vou querer impor a ideia que eu tenho. Eu, na questão da religião, idem. Se eu não estiver aberto a ouvir, a conversar, e ali a discutir, sim, né? De uma forma, na dimensão humana de um com o outro, e não da imposição, eu vou conseguir estabelecer o diálogo. Né? A mesma coisa para a política. Né? Quer dizer, se eu for tratar a política daquela forma bem fechada,
bem autoritária nesse sentido, e com isso bem fanática, o diálogo não vai ter continuidade. Então, por isso, assim, que nesse legado, Daniel, então até essa questão do problematizar, que é o não naturalizar, né? O questionar, é algo que Paulo Freire traz, introduz, né? E fica, né? Tem algumas crianças que já nos impressiona como é que elas já nascem com isso no mundo, né? Como é que elas já vêm fazendo pergunta para tudo que tem na frente, né? Num ímpeto assim de curiosidade, num ímpeto de querer arregaçar as mangas, de querer ajudar, de querer mostrar. Então, bacana quando a gente já percebe isso e a gente dá força para que essas pessoas sigam de preferência, ao estar fazendo aquilo, fazer para um mundo que possa ser mais digno, um mundo que possa ser melhor do que o que nós estamos vivendo. Eu espero que as pessoas... Fique à Uma vontade, coisa, Paulo. Daniel. Tá. Não, é sobre essa questão do legado, né? E que o professor Leôncio falando que a procura por Paulo Freire, no centenário, a data redonda, comemorativa, mas alguns não conhecem, mas que com o tempo isso vai ser cada vez menor. Quer dizer, eu tenho orgulho de falar que nas minhas turmas de EJA, né, e nas minhas turmas de ensino médio da rede estadual, né, eu falo Paulo Freire com muita frequência, cito Paulo Freire como provocação, né, para os alunos e alunas, né? E semana passada, trabalhando com a turma, eu falei sobre essa frase do inacabamento, né? E que somos condicionados e não determinados. Isso surgiu porque eu trabalho numa comunidade da periferia, aqui numa favela aqui do Rio de Janeiro, São do Camará, e falando com eles sobre como é que eles veem. Isso surgiu porque eu olhei para a janela e o dia estava ensolarado, aí e tem aqui a serra da Pedra Branca, o maciço da Pedra Branca, que dá para olhar, maravilhoso o visual. E toda vez que eu vou dar aula naquela sala, me encanta aquela imagem, o sol aberto, iluminando a serra e tal. Aí eu falo para eles, cara, vocês já perceberam como é bonita essa paisagem, como é linda? Eu tiro foto da paisagem todo dia. Eu tiro foto e mando para os amigos e amigas que a gente fica trocando fotografias de impressões do dia. Aí ele fala assim, professor, mas não tem nada de bonito aqui. Assim, cara, você está ficando louco? Né? Olha só, a caixa d'água azul das casas, o verde queimado da serra, o azul do céu, essas casas inacabadas, tijolinhos marrons, esse conjunto de azul com tijolo, com cinza da quadra, com céu azul, olha só que troço bacana. Né? Aí eles começam assim, mas na favela não tem nada interessante. Sim, tem, olha só que coisa bacana. Eles que moram dentro da favela, né, têm essa formação de que a favela não tem nada de interessante. Aí eu começo a conversar com ele, cara, mas tem baile, tem música, tem dança, tem bar, tem festa, tem resenha, tem coisa interessante. E aí eu falo justamente sobre isso. Olha só, isso está em movimento, isso está em construção. E vou e falo com o Paulo Freire, falo do Paulo Freire, né? Essas condições, né, que podem ser ampliadas, podem ser enriquecidas, podem ser transformadas. É isso que o Paulo Freire fala. E quando eu coloquei para ele, né, Paulo Freire nos coloca que nós somos condicionados e não determinados, ele fala assim, mas eu me determinei a estudar e sair da favela. Sim, isso não é determinação, isso é um desejo. Né? Então, eu falo isso porque um dos segredos que eu penso para a aproximação é a gente falar das palavras. Né? E Carlos Drummond de Andrade uma vez falou que se a gente prestasse atenção às palavras, né, a gente resolveria grande parte dos problemas da humanidade. Né? Então, quando eu falo assim, isso não é natural, isso não é a regra. Né? Então, porque é natural, porque é da natureza. Se espera a natureza, vai levar 1 bilhão de anos para mudar. Isso é humano, isso é histórico. Né? Então, o que não é natural é cultural. O que não é natural é histórico. Né? Então, a gente desnaturalizar, historicizar os processos, acho assim, de um desafio tremendo, de uma riqueza tremenda a gente fazer no nosso dia a dia. Né? Insisto, eu penso que nesse momento a gente precisa falar principalmente com os nossos pares, professores e professores, sobre o nosso papel ideológico, nosso papel fundamental da transformação, para que a gente possa dialogar melhor e mais, né, com as nossas turmas. É isso. Precisamos, Paulo, precisamos muito, Leôncio. E queria muito eu, né, de verdade, que essa nossa conversa pudesse se estender aqui por muito mais tempo, né, assim, por muito mais horas. Né? Mas fica um convite aqui para que a gente possa fazer um novo encontro, né, e quem sabe, né, presencial, quando tudo isso passar e a gente conseguir estar mais próximos uns dos outros. Né? Quero agradecer muito a vocês dois, pessoas extremamente generosas, sensíveis, com quem eu tive o privilégio, a sorte, a felicidade, enfim, de poder conviver de alguma forma, né,
com o Paulo, inclusive até sendo professor na mesma escola que ele em algum momento das nossas carreiras, né? O professor Leôncio, a partir de algumas interlocuções que a gente vem fazendo, né? A respeito de pesquisa, enfim. E a minha gratidão é imensa para vocês, né? Por terem aceitado esse convite de estarem conversando aqui conosco hoje. Nosso diálogo foi ótimo, né? Trouxemos aqui Paulo Freire, sobretudo, mas também Eduardo Galeano, né? Carlos Drummond, enfim. E tudo isso, né, para preencher essa nossa conversa aqui, para poder, né, fazer com que pudéssemos dialogar da melhor forma possível aqui hoje sobre a EJA, sobre esse legado do pensamento freiriano para a educação. Então, tendo agradecido imensamente a presença de vocês, eu espero que a gente consiga se encontrar em breve. Eu repito isso aqui pelo enorme desejo que eu tenho de que isso aconteça efetivamente. E a todos e todas que nos assistiram, a nossa gratidão também. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve no próximo Diálogos da EJA. Não percam. Antes de fechar, eu queria retribuir uma fala do Paulo, o Daniel. Por favor. Além de também estender o agradecimento a esse momento prazeroso, quando não está sendo fácil isso acontecer no dia a dia. Então, além de estender isso a você, viu, Daniel, a toda a gerência, você estende a essa saudação, a esse agradecimento. Mas, Paulo, eu tenho que retribuir, você ao citar um mineiro que daqui foi para o Rio e aí fez sua vida, e dele tantas poesias e prosas, a gente continua se alimentando. Então, eu vou também terminar essa minha fala retribuindo, fazendo o caminho inverso, de um carioca que veio para cá. Olha que bacana. Então, se o Drummond foi daqui de Minas, de Itabira, para ir, o que eu escolhi para retribuir para você, nasce no Rio e vem para cá, para as Minas, e infelizmente depois, num acidente trágico, perde a sua vida no acidente no Paraná, que foi Gonzaguinha. E aí, entre as muitas músicas inspiradoras de Gonzaguinha, tem uma que se junta a essa ideia da utopia do Freire, do inédito viável, e quando ele escreve Semente do Amanhã, que o trabalho, Paulo, que nós desenvolvemos na EJA, né, seja noite a noite, seja dia a dia, que a EJA não tem um horário estipulado para funcionar, quanto mais ela for aberta, mais ela vai acolher aos sujeitos dos mais diversos perfis para poder estudar ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Então, quando o Gonzaguinha escreve Semente da Manhã, eu não vou pegar a letra dela inteira, que é maravilhosa, é bonita, mas eu convido as pessoas a depois ouvirem, inclusive, porque é uma música muito agradável de ouvir, mas eu vou pegar o refrão em que ele repete, que ele diz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá. Né? Gonzaguinha é inspirador demais em fazer esse convite. Então, Daniel, vamos nos juntar aos que nós já tínhamos falado, vamos trazer para junto também agora o Gonzaguinha, mandando um abraço a todos vocês, aos professores, às professoras de EJA, junto com os estudantes da EJA, na construção de um mundo que não é esse que nós estamos nele, mas nós partimos desse para chegar no mundo que queremos. Um grande abraço a vocês. Paulo, por favor. Assim, agradecer enormemente esse pedaço de manhã, né, a presença de Daniel, que é um amigo grato. Nosso trabalho no PEJA, no CIEP, né, no Padre Paulo, foi maravilhoso. Nossas experiências, nossas dificuldades, nossas angústias, nossos momentos felizes, né, lá, nossos projetos. O professor Leôncio, que eu não sei se ele conhece esse livro, mas também que me inspira muito. Talvez o senhor não conheça esse livro, eu recomendo. Né? E, assim, a partir dessa conversa nossa, né, duas coisas. Uma que eu gostaria demais que nós recorrêssemos mais a esse parecer que o professor Leôncio fez, a equipe, né, e que esse princípio da EJA, né, a qualificação, a reparação e a equalização, fossem princípios que fizessem parte do nosso cotidiano. Né? Eu tenho assim, uma tentativa de transformar essas funções da EJA como parte do meu conteúdo programático na disciplina de História e Geografia que eu ministro no PEJA. Né? Então, transformar essas funções em direito
do nosso pessoal. E, de alguma forma, eu tento fazer, olha, a EJA, o PEJA, né, o programa, né, ele qualifica, equaliza e repara, porque isso é um direito. E como é que isso se encaixa na história, como é que isso se encaixa na geografia, e como é que consegue transformar isso num questionamento cotidiano, né, num debate cotidiano dessa situação. Esse é um aspecto. O segundo é agradecer a GEJA, agradecer essa oportunidade, e, mais uma vez, professor, me permite, Drummond, agradecendo o nosso encontro. Nesse momento, assim, um pedido, né, que, apesar de tudo, desse governo genocida, as nossas marchas aumentem cada vez mais, nós consigamos, como diz o Milton Nascimento, inundar a rua de asfalto e gente, né, para que a gente possa vislumbrar uma outra situação, um Brasil melhor para todos nós, né, tirar para fora esse governo infeliz. Eu vou citar um pedacinho da Flor e a Náusea, do Drummond, né, que, apesar de tudo, surgiu uma flor, né? Apesar de tudo, tem uma flor. Apesar de tudo, ela está lá. E a gente precisa cuidar dessa bichinha. Então, um pedacinho assim: uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rios de aço e tráfego. Uma flor, ainda que desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. É feia, mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Que essa nossa conversa tenha sido essa flor que vai furar o ódio, vai furar os bloqueios, a gente consiga construir uma cidade, um país e um mundo mais florido, mais bonito para a gente. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão a vocês. O Diálogos na EJA fica por aqui e até breve. Até uma próxima.